Boa noite a todos, estamos ao vivo no YouTube, no Instagram. Estou aqui com o Robson Lúcio, Hércules Mazorque. O objetivo nosso aqui hoje é falar para você, profissional de saúde e segurança, seja técnico de segurança, seja engenheiro de segurança, como você pode alavancar sua carreira, ter mais conhecimento e poder ter uma carreira mais sólida dentro da área de saúde e segurança com um processo de gestão de risco bem feito. Como aprender a fazer um sistema de gestão de riscos. E eu vou pedir aqui para o Hércules e para o Robson se apresentar, falar um pouco da sua carreira e vai contribuir para a gente com esse bate-papo aqui essa noite. Pode começar, nosso amigo Hércules Mazorque. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer ao Márcio aí pelo convite. É sempre muito valoroso poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem com as outras pessoas, né? Então isso faz uma diferença muito grande para todos nós. Eu comecei a minha carreira em indústria de autopeças, trabalhei aí por mais de 16 anos nesse segmento, trabalhei na área da qualidade, e depois eu fui para outros segmentos, segmento frigorífico e também panificação congelada, onde atuei como gestor. E atualmente eu estou como professor no Centro Universitário de Lavras, lecionando para as turmas lá do curso de administração, engenharia, na coordenação da Engenharia de Segurança do Trabalho, também naquela instituição. E falar de risco, muitas vezes, né, vem à nossa cabeça aquela preocupação. Será que o profissional de saúde e segurança, que muitas vezes ele é visto como cara chato, cara mala, será que é tudo isso mesmo? Eu creio que vai ser um momento muito oportuno para a gente estar discorrendo, né, batendo um papo aqui bem agradável a respeito dessas informações, até porque os números que nós vamos falar daqui a pouco são alarmantes. Muito bem, obrigado, Hércules. Robson Lúcio. Boa noite, pessoal. Meu nome é Robson Lúcio Soares. Primeiro quero agradecer também ao Márcio por mais uma oportunidade de estarmos presentes falando aqui de segurança. É um tema que hoje é o meu dia a dia. E nós estamos falando de cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Então, muito importante, porque o que você se aprende em segurança, você leva para o seu lazer, você leva para a sua família, e é muito importante. Eu gosto, particularmente, hoje, de estar conversando sobre segurança. Falar um pouco da minha carreira. Eu comecei minha carreira numa empresa de mineração há mais de 30 anos atrás, e comecei na área de manutenção. E hoje eu vejo a manutenção no passado e hoje, como, apesar dos números hoje do Brasil não serem bons de segurança, eu noto que melhorou muito os números de segurança, ou pelo menos a preocupação. As normas evoluíram. Então nós estamos num cenário propício a estar falando de segurança e essa é a oportunidade para a gente estar falando com você, distribuir um pouco que a gente sabe. Então, fiquei nessa empresa durante quase pouco mais de 20 anos, trabalhando na mineração, trabalhei na parte de suprimentos, quando, em 2017, sim, eu vim efetivamente para a segurança do trabalho. Então, desde 2017, já vão fazer 6 anos que trabalho dia e noite, penso dia e noite em segurança do trabalho, em poder melhorar o ambiente de trabalho de alguém, em propiciar um ambiente mais seguro para as pessoas. E espero aqui, né, João Comasso, que eu possa contribuir de alguma forma para quem está iniciando a carreira, para quem está em dúvida de como fazer uma gestão de risco. Né? Nós não somos aqui nenhum professor, mas a gente está sempre aprendendo. Então, além de poder passar alguma coisa, espero também levar alguma coisa, estar aprendendo aqui com bate-papo, com a experiência do Márcio e também do Hércules. Com certeza vai contribuir muito, Robson, pelo conhecimento que você tem, tanto o Hércules aí. E o objetivo nosso, o público-alvo nosso, que acompanha o nosso trabalho, da matriz, de forma geral, da parte de segurança do trabalho, é técnicos e engenheiros, profissionais que buscam a prevenção de uma forma geral. E quando a gente fala de gestão de risco, que é o nosso tema, é um tema que gera muita dúvida. Muitas pessoas, quando vão começar a fazer gestão de risco dentro de uma organização, ela não tem noção por onde começar. Então, a gente vai levar essa live hoje, esse bate-papo, nesse sentido. O que o profissional de segurança, técnico principalmente, que é a grande maioria dos prevencionistas hoje, eu fui técnico de segurança há muito tempo, comecei minha carreira como técnico,
E lembro de como era difícil saber quais ferramentas que eu deveria usar para fazer prevenção, para fazer gestão principalmente. Para a gente entrar dentro de uma empresa, dentro de uma organização, saber tudo que ela precisa para ter um diagnóstico ali do que ela precisa, quais ações ela precisa implementar para ter uma jornada, uma evolução na jornada de segurança e efetivamente fazer prevenção, evitar que os acidentes aconteçam. E aí eu começo fazendo a primeira pergunta para o Hércules, com a experiência que ele tem. O Hércules já trabalhou em várias empresas aí, multinacionais, na área da qualidade, na área da segurança, é professor, coordenador de curso, já foi coordenador de curso de pós-graduação em segurança do trabalho. Hércules, quando a gente fala de gestão de risco, no seu entendimento, com a experiência que você tem, o que um profissional de segurança hoje, qual que é o primeiro passo para ele fazer uma boa gestão de risco? Você trouxe dados aí, antes da gente começar a conversar, de acidentes fatais que a gente teve aqui na região do sul de Minas, e isso é uma coisa que nenhum profissional quer. O que você acha que a gente, que uma pessoa que está iniciando a carreira ou que já tem experiência na área de segurança do trabalho, precisa para ela organizar um sistema de gestão de riscos? Bom, Márcio, primordial, né? O conhecimento técnico que já vem aí sendo abarcado ao longo da trajetória de cada profissional, mas um elemento importantíssimo. Será que você conhece seu processo? Será que você compreende todas as interações que ali ocorrem e principalmente, né, aquelas condições consideradas dentro da normalidade, mas aqueles problemas fora de fluxo, em condições diferentes muitas vezes daquilo que está contido num procedimento operacional, por exemplo. Sim. Então eu entendo que o primeiro passo é compreender como tudo isso acontece, de que maneira, de que forma. Então, saúde e segurança ocupacional, gestão de risco, ela não faz atrás da limpeza. Sim. Ela precisa ir para campo, ela precisa compreender, porque muitas vezes é muito mais confortável, né, estar numa sala com ar-condicionado. Você vai para um segmento de mineração, por exemplo, você tem ali uma exposição a diversos agentes, e isso muitas vezes, né, é terrível, tá? O calor, sob sol, sob chuva, mas é naquele momento que as pessoas, naquelas condições que as pessoas atuam. Uhum. E aí sim, você começa a compreender todas as interações que ocorrem a nível de processo. E a partir do momento que você elenca essas condições, aí sim vai te trazer uma visão geral de muitos riscos que estão ali inerentes ao processo ou atividade de finalidade daquela empresa, daquela organização. Então, compreender isso de maneira detalhada já é um passo muito grande para que se comece a pensar na gestão de riscos. Porque os intempéries, as condições adversas que muitas vezes ocorrem, muitas vezes pode levar alguém para um hospital ou às vezes levar alguém para o cemitério. Então, uma visão geral, com ferramentas adequadas, você começa a entender como tudo acontece. Muitas vezes é interessante você desenhar um fluxo, né? Porque no fluxo você tem a percepção da interação entre os processos e através dessas interações começar aí a elencar os tipos e as condições de risco que estão inerentes àquela atividade. Show. Eu já, antes de emendar para o Robson aqui, pessoal, estamos ao vivo aí. Quem quiser mandar alguma pergunta relacionada à gestão de risco, pode ficar à vontade, vamos interagir. Em cima do que o Hércules falou, Robson, é interessante, o Hércules trabalhou muito tempo com qualidade. Essa questão de processo dentro do sistema de gestão da qualidade é fundamental. Isso. E a gente percebe, né, que às vezes, quando a gente quer identificar risco no ambiente de trabalho, eu já fiz isso muitas vezes, a gente antecipa algumas etapas, pula algumas etapas. E quando você fala de processo, né, vem a questão do mapa de processo bem desenhado. Exato. Às vezes a empresa já até tem um mapa de processo, tem outros setores da produção, da qualidade, que já tem esse mapa desenhado, e o profissional de segurança, ele não, nem sequer consegue envolver essas pessoas ali para receber essa informação, certo? Você que já trabalha com essa parte de gestão de risco também dentro das empresas, já teve a oportunidade, qual que seria o caminho, né? O Hércules deu o primeiro passo, seria um mapa de processo, iniciar o mapa de processo. Mas onde que o profissional hoje falha quando ele esquece esse mapa de processo para trás? O porquê? Eu vejo hoje muito comum o profissional de segurança, quando ele vai fazer a gestão de risco,
Primeira coisa, ele pega a prancheta, pega um checklist, às vezes ele realmente às vezes conhece a norma e vai a campo em busca dos riscos. Vou pegar a INR12 aqui, eu vou procurar onde não tem uma proteção adequada, vou pegar a documentação de um vaso de pressão, se a pessoa realmente está cumprindo ali o que a norma pede, vou pegar a INR10. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando hoje, essa parte é importante, mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. Primeira coisa que você deve fazer, você ter sucesso na sua gestão de risco, é conhecer o ambiente que você está trabalhando. Então, vá a campo, acompanhado de alguém que conheça o processo e faça, eu gosto muito de usar esse termo, um sobrevoo de helicóptero no seu processo. Vá conhecer o processo primeiro, não se preocupe com o risco. Preocupe em conhecer o processo. Procure onde o meu processo começa. Lá. Procure identificar quais são as entradas e qual a saída daquela gerência, daquela área, e aí vai seguindo o processo. Desenhe todo o processo da empresa, os processos principais, vá também às áreas de apoio, área de manutenção, RH, conheça o ambiente primeiro que você trabalhar. Desenhe todo o processo, faça um mapa de processo bem feito. Você vai ver que isso não é perda de tempo. Antes de você pegar a prancheta, os tradicionais checklists das NRs, primeiro conheça o processo que você tem inserido, lógico, em companhia de alguém, não faça isso sozinho, de alguém da área que possa primeiro desenhar todo esse processo para você. Porque é muito comum, Robson, importante você estar falando, que o ERC iniciou, o técnico de segurança, o engenheiro, ele trabalhar sozinho nessas etapas, né? E aí fica risco para trás. Quando a gente não... Se eu tenho lá dentro de uma empresa, né, uma indústria automotiva, por exemplo, você vai ter manutenção, você vai ter produção, você vai ter a qualidade, logística, são várias gerências que vai ter dentro da empresa e é muito comum as pessoas pegarem e fazerem igual você falou, checklist, já vai pulando as etapas. Só que eu destacaria também que esse processo de gestão de risco ele tem que envolver toda a organização, começando de cima para baixo. A organização tem que estar empenhada em dar suporte para a área de segurança, que seja uma consultoria ou os próprios profissionais de segurança. Treinamentos para os colaboradores, né? Liderança é fundamental. A gente trabalha com muito treinamento de liderança, a gente vê uma oportunidade. E se a liderança não tiver disposta a trabalhar junto com a segurança do trabalho, o SESMIT, vai ficar risco para trás. Porque quando a gente deixa um processo para trás, se eu esqueço um processo, eu não vou identificar o risco dele ali na frente. E vai ocorrer a falha. Então a gente concorda que o mapa de processo é fundamental. Beleza, feito isso, Robson, eu reverto para você. Qual que é o segundo passo? Eu tenho desenhado todas as áreas, eu tenho todo o meu processo definido, eu tenho todas as tarefas definidas, que é importante, não só eu conhecer as atividades, mas eu tenho que conhecer a tarefa, passo a passo, o que é realizado. Manutenção, por exemplo, eu tenho atividade envolvendo eletricista, mecânico, auxiliar de manutenção. Passo a passo dessas atividades tem que estar bem definido. Qual que é o próximo passo após essa identificação dos processos dentro da organização, dentro da empresa? Márcio, eu diria que o próximo passo seria, lógico, com a ajuda de um programa de gestão, tem vários no mercado aí disponível, né? Você começar, depois que fez o mapeamento de processo, você conheceu toda a área que você precisa identificar, aí você começa primeiro, aí sim, você revisita o processo para identificar quais são os perigos e os riscos que estão em cada atividade. E esse processo é lento, você não pode tem que perder tempo, ganhar tempo, ir tarefa por tarefa, identificando quais são os perigos e os riscos associados a essa determinada atividade. Para isso você tem aí ferramentas no mercado que possam estar te ajudando, com vários tipos de ferramentas, né, disponíveis aí para você, para te ajudar a desenvolver esse trabalho. Lógico que você tem vários riscos que são comuns no segmento, né? Você vai fazer um PGR, tem risco físico, econômico, químico, de
acidente, você pode pegar esses 5 tipos de risco e explodir ele mais. Mais itens dentro de cada um. Quais são os riscos, os tipos de risco físico que eu posso encontrar num determinado segmento? Quais são os tipos de risco químico, físico, econômico? Aí já seria um formato de checklist mesmo. Aí você monta. Porque pelo que eu estou entendendo, você fala, eu tenho, por exemplo, dentro da manutenção, eu tenho lá 45 tarefas dentro da manutenção, 45 linhas ali de atividade. Para cada atividade, eu vou ter que fazer esse checklist. Assim, você pega esse, como eu te falei, pega uns 5 tipos de risco, explode ele mais, abre ele mais e vai um a um aquela atividade. Tem esse risco? Ah, não tem, ótimo. Tem, vai marcando. E não se preocupe nesse momento saber se o risco é significativo ou não. Identifique o risco. Porque lá para frente, uma etapa subsequente, aí sim, você vai medir. Mas nesse momento, não se preocupe com a amplitude do risco. Certo. Mas não deixe de identificar o risco. Para você cobrir o maior número possível de risco. Você vai ver que depois sempre fica um para trás, mas isso é normal. Toda vez que você vai identificar um risco novo. E também os processos vão mudando, né? A tecnologia tem que muda, os processos vão mudando, então pode surgir risco novo. Então você tem que sempre revisitando o processo. Mas eu diria, fez o processo, você pega uma tabela com todos os possíveis riscos e vai atividade por atividade, ver se aquele risco está naquele processo ou não. E após isso aí, você está falando, já é meio que um inventário de riscos, né? Querendo ou não, você já está fazendo inventário de risco, você já tem as atividades definidas. No final você vai ter um inventário de risco. Mas dentro desse próprio inventário, a gente vai classificar esses riscos. A gente tem que fazer a classificação desses riscos e aí a gente vai identificar riscos baixos, riscos médios, riscos altos. Né? Dentro da classificação, entra dentro do que você tinha falado com a gente no início aqui, das fatalidades hoje que acontecem. Eu acho que a gente pode estar até pulando algumas etapas na live aqui, já falando de fatalidade, mas eu acho que é importante, os dados que você falou mais cedo aqui, de acidentes no Brasil, fatais. O objetivo dentro de um sistema de gestão de risco é a gente varrer todo o processo, entender todo o processo, identificar os riscos, classificar, mas a prioridade é a gente evitar as fatalidades dentro de qualquer sistema de gestão de risco. Eu gostaria que você destacasse aí, para a gente entrar dentro desse tema também, com relação às fatalidades, aos índices de acidentes. Quando a gente fala de acidentes e fala de investigação de acidentes, a gente já vai começar a falar também de comportamento, de condição de risco, de efeitos da natureza. O que você destacaria hoje na região nossa aqui, em termos de índice de acidentes? É interessante essa abordagem, até quero aproveitar a fala do Robson também, pelo seguinte, né? Dentro da ergonomia, existe, né, uma denominação muito clara entre tarefa e atividade. Sim. E dentro dessa ótica de tarefa e atividade, muitas vezes a tarefa ela está contida num procedimento. Uhum. Só que o ser humano, para entregar aquilo que é estabelecido pela organização, muitas vezes eles usam um sistema de regulação. Ele cria meios para fazer com que aquele número de produtos hora homem seja atingido. E essa regulação, ela está dentro da atividade. Certo. Ou seja, o trabalho prescrito, aquele que está no procedimento, ele normalmente vai ser muito distinto daquele do trabalho real. E quando você tem essa pegada do trabalho prescrito e o trabalho real, por isso a importância, né? Igual o Robson comentou, ir para campo, trabalhar, como o Márcio disse, time multifuncional, é a pegada para se compreender e varrer tudo o que acontece, inclusive aquilo que está fora de um procedimento operacional padrão. Uhum. Então, compreender todos esses fenômenos é fundamental também, porque muitas vezes a gente lê, compreende um procedimento, mas será que aquele procedimento que está sendo lido, ele é executado na íntegra? Na maioria das vezes não. Não é. Então, assim, uma gestão de risco ela tem que ser um documento vivo, porque o processo muda, e por isso que é importante abordar as outras pessoas da organização. Porque, de repente, eu não estou sabendo, como saúde e segurança ocupacional em determinada empresa,
que vai ocorrer uma mudança de layout. E essa mudança de layout vai interferir no meu fluxo. E o que isso pode gerar de risco? Sim. Né? Então, essa comunicação interna nas empresas, normalmente, elas são falhas. E aí, de repente, o profissional de saúde e segurança ele vai saber que houve uma mudança quando alguém se acidentou, teve ali uma perda de falange, alguma coisa nesse sentido. Então, dentro dessa ótica, é muito importante ter esse time completo e entender, né? E aí você falou sobre pessoas também, o comportamento humano. Quem é o principal prejudicado em caso de acidente? É a pessoa mesma. Então, aí muitas vezes o técnico ou o engenheiro de segurança é rotulado como um cara chato. Ele é o seu anjo da guarda. A grande fama, né, do profissional, do prevencionista de forma geral. Exatamente. É o anjo da guarda que está ali com o objetivo único e exclusivo de que você retorne para casa da mesma maneira com a qual você saiu. E muitas vezes tem pessoas te aguardando lá fora de maneira, né, que você precisa chegar íntegro. Sim. E aí, falando de acidentes de trabalho, é interessante porque só em 2022 nós tivemos de forma registrada 613 mil notificações de acidente de trabalho. E, curiosamente, isso é o que foi notificado. E nós sabemos que no Brasil a gente tem uma subnotificação muito grande, que são aqueles acidentes que ocorrem, mas não são declarados. E nós temos também muita gente na informalidade. Sim. Onde essa reportagem trouxe, né, na ordem de 100 mil acidentes em caráter informal que possivelmente não foram notificados. E quando a gente enxerga esses números, é muito comum que a gente não traga para próximo da nossa realidade. Não, está muito distante de mim. E na verdade não é bem assim. Muitos desses acidentes, eles podem estar ocorrendo aqui em Lavras, no nosso entorno, Santo Antônio do Amparo, cidades circunvizinhas, e que muitas vezes podem resultar até mesmo em óbito. Sim. Né? Então, são números alarmantes e que, de fato, o Robson falou que houve uma evolução muito grande ao longo do tempo, e de fato isso aconteceu, mas ainda assim é necessário que se tenha uma pegada prevencionista muito grande. Porque, por exemplo, uma pessoa que se acidenta e fica afastada, isso aí é um custo para a Previdência Social. Fora aquela condição em que ele pode perder um membro, pode perder uma falange, pode perder um antebraço e pode, nos casos mais graves, chegar a óbito. Então, quer dizer, é algo muito espantoso. E quando a gente começa a perceber que em 2023 nós tivemos aí na ordem de 2.888 acidentes fatais, a gente começa a parar e pensar, né? Porque, vejam, nós estamos falando na ordem de quase 2.900 pessoas mortas por acidentes de trabalho no exercício da sua profissão, certo? E que nesses números pode ser que haja alguma registrados, você está falando. Registrados, exatamente. E a gente sabe que hoje, por exemplo, quando a empresa ela tem um profissional de segurança, um técnico, um engenheiro, um SESMIT ali, ela faz uma gestão de risco, que não pode ser uma gestão de riscos bem feita, mais ou menos, mal feita, mas faz, consegue identificar. E a maioria, grande parte dos acidentes que acontecem no Brasil é aquela pessoa ali que você contrata para lavar sua caixa d'água, para trocar a telha do seu telhado, e esse tipo de profissional ele não tem um suporte adequado, ele não conhece risco, identifica e vai na coragem. Então, esses que a gente está falando aí são registrados, então o número é maior. Com certeza. São a gente chama de fatalidades, né, Robson? E aí, em cima do que você está falando, a gente estava falando de inventário de risco, começamos a falar de inventário de risco, já pulando para fatalidade. Por isso que é importante, né, Robson, quando a gente consegue lá no mapa de processo definir as tarefas, as atividades, antes de pular para o procedimento que o Hércules destacou aqui, antes de fazer a análise preliminar de risco, a gente tem que fazer a classificação do risco, até para saber aonde eu posso ter essas fatalidades que o Hércules está falando. Então, o empresário, o dono de empresa, ou quem é da alta liderança das grandes organizações, tem que ter em mãos ali os locais aonde ela pode ter fatalidade. Quais tipos de fatalidade? É atividade de altura? É atividade envolvendo a parte elétrica? A gente já conhece que chamamos aí de riscos críticos, né, Robson? E aí quando a gente fala de classificação de risco, a gente começa a falar de probabilidade,
de severidade. E eu gostaria, Robson, que você desse uma palhinha para a gente em cima disso, né? Você estava falando da questão aí da identificação dos riscos, né? Através do checklist, e uma etapa que vai chegar é a questão da classificação de risco. E aí, em cima de probabilidade e severidade, hoje é muito comum a gente ter várias metodologias para ser utilizadas, que fazem cálculo de probabilidade, consequência e tudo mais. O que você hoje aplica? O que você destacaria em termos, por exemplo, principalmente de probabilidade de acontecer um acidente dentro de uma organização? Ô Márcio, eu conheço vários tipos de ferramentas que você pode estar utilizando para você fazer a avaliação, medir o seu risco. Porque tudo que você quer gerenciar, você tem que medir. Se você medir, você não sabe se hoje você está bom, você está mal. Até para você melhorar, você tem que medir a intensidade do risco. E no mercado tem várias ferramentas. Você tem matriz 4x4, 5x5, 6x6, tá? Mas das ferramentas que eu já vi, eu gostei mais, eu acho mais fácil de utilizar, porque tem ferramenta fácil também. A 5x5, né? Porque a 5x5 você apenas verifica a probabilidade do acidente acontecer e a consequência. É uma matriz. É uma matriz, 5x5. Você tem outras, né, a 4x4, que vem um outro parando, acaba sendo um produto. Não estou falando que é ruim, não. Também é válido, muitas empresas utilizam. Mas o sinal que eu acho dessa outra maneira, que muitas vezes, quando a probabilidade é muito baixa, o risco acaba sendo minorado. Sendo minorado, quando a probabilidade é muito baixa. Agora, a matriz 5x5 não. Acho que é uma vantagem, por quê? Por menor que seja a probabilidade de uma fatalidade acontecer, ele vai ser um risco crítico. Isso é uma vantagem da 5x5 em relação às demais. Pode haver outros que eu não conheço, né? Mas essa eu queria destacar. E quando eu falei da identificação do risco, você está lá na área, nesse momento também é bom você identificar quais controles estão na área que a empresa tem. Aliás, a primeira que ela tem, porque a ausência do controle ou a presença do controle, ela vai influenciar na sua avaliação, na probabilidade do acidente acontecer. Então, ela interfere na probabilidade. Os controles preventivos ali. Na probabilidade. E tem outros tipos de controle, a gente fala mais para frente, que não tem outros tipos de controle, que muita gente tem muito comum na empresa, ela trabalha muito com controle preventivo. Não, se eu tenho um controle preventivo aqui, o meu acidente não vai acontecer, então eu estou tranquilo, posso dormir tranquilo. Mas nós sabemos que, por mais eficaz que seja o meu controle, o meu gerenciamento, o acidente ainda pode acontecer. Então nós temos que ter alternativa que, se o acidente acontecer, que a consequência seja a menor possível. Sim, porque essa questão dos controles é importante, da classificação. O Ex estava falando da questão dos acidentes fatais, das fatalidades, deu até um exemplo de um acidente com a máquina agrícola. Exato. E aí a gente começa a pensar em cima do que você está falando, né? Você vai avaliar a probabilidade versus consequência. E você vai ter um total de risco. Vai ser pequeno, médio ou grande. Só que quando a gente fala de consequência, a gente pode dar exemplo aí das barragens. Qual que é a probabilidade de uma barragem romper? Qual a probabilidade, Rob, sua opinião? Olha, se você fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, todo mundo falar que ela é quase impossível. Mas hoje já sabemos que, infelizmente, né, acidentes aconteceram. Essa probabilidade, talvez, a gente não vai, ela aumentou um pouco. Por isso que eu sou adepto a 5x5, porque a probabilidade é mínima, mas a chance de fatalidade, ou mais de uma fatalidade, o risco não vai ser negligenciado. Você tinha dado o exemplo da máquina, né? Qual que seria a probabilidade, né, de acontecer um acidente da forma que você falou aqui? Numa máquina, por exemplo, foi um acidente fatal, né? Foi um acidente fatal. Com certeza, dentro do processo de gestão de risco, em que classificação estaria, né, esse evento? Se é que ele foi sequer identificado. Exatamente. Né? É uma área rural, né? Então a gente sabe que, eu não estou generalizando, né? Mas muitas vezes o pessoal da área rural acaba
negligenciando muitas vezes essas tomadas de decisão, porque a gente sabe, a fiscalização para um país de extensão territorial igual o Brasil é muito pequena, e aí às vezes vai na sorte. Lógico, legislações mudaram ao longo do tempo, mas ainda assim tem aqueles que contam com a sorte. E quando a gente fala de máquinas agrícolas, a pessoa muitas vezes nem habilitação ela não possui, mas está conduzindo uma máquina ali, um trator com um equipamento acoplado, e no meio dessa situação, às vezes sequer levantam esses riscos, sequer avaliam. Então, quer dizer, eu preciso entender o fenômeno, né? Qual o tipo de terreno, quais as condições que a pessoa trabalha para levantar esses riscos e classificar dentro de uma probabilidade, consequência. Então, vejam, né, que esse acidente que eu estou falando foi uma pessoa mais jovem, num raio de 60 km de Lavras que aconteceu o fato, e foram descobrir o óbito só no final do dia. Ou seja, deram falta ao final do dia, que a pessoa não tinha retornado, e ela estava presa num sistema acoplado a um trator, já sem vida. Então, quer dizer, será que houve uma gestão adequada de risco? Será que houve um comportamento inseguro, um ato inseguro, né? Então, a gente começa a permear isso aí, porque às vezes a gente acha que está muito distante, não está. E, curiosamente, né, segundo esses dados, inclusive do Ministério do Trabalho e do Emprego, onde eu citava desses 2.888 acidentes fatais, os dois principais focos aí estão relacionados à construção civil e também no transporte rodoviário. Construção civil e transporte rodoviário. A construção civil, muitas vezes, o que o Márcio falou. Às vezes você opta por uma prestação de serviço mais em conta e esquece de uma série de necessidades e demandas, né? Um ASO, um treinamento, uma empresa que seja idônea, e contrata alguém que tenha o costume de fazer. E normalmente é a pessoa que fala assim, nossa, eu faço isso há 20 anos e nunca aconteceu nada. Mas pode acontecer. E você tendo uma pessoa prestando serviço para você dentro da sua empresa, você é corresponsável. Se aconteceu uma fatalidade ali, você é corresponsável por aquilo. Então, assim, não dá. Em saúde e segurança, não tem meio termo, não tem como criar atalhos. Então é onde a gente começa a perceber esses números que são alarmantes, mas ainda assim subnotificados, né? E é onde entram esses profissionais, seja ele um técnico, seja ele um engenheiro, justamente com esse propósito. E a alta gestão da empresa, ela tem que entender que isso é um investimento e não um custo para a empresa. Porque você está investindo na qualidade de vida e saúde laboral daquelas pessoas que estão dentro da organização. E dentro dessa classificação onde você fala de fatalidade, isso aí, em hipótese alguma, pode ter nenhuma quebra, né? Nenhum tipo de atalho, porque por menor que seja a probabilidade, igual você perguntou, a respeito de barragens, a gente não pode esquecer, porque está muito recente ainda na nossa cabeça, do caso que aconteceu em Brumadinho. Sim. Né? A probabilidade é pequena, beleza, mas ela existe. Então, por menor que seja a probabilidade de fatalidade, tem que ser considerada. Sim. Né? E principalmente relacionada à consequência. Pode causar fatalidade, uma ou mais, pode causar lesões incapacitantes. Então, é lógico que a gente não tem que ficar preso somente aos riscos fatais, aos acidentes maiores. Dentro do sistema de gestão de risco, por isso que você tem que fazer a classificação, você identificar risco pequeno, médio, grande. Até para priorizar, né, Márcio? Até para priorizar, isso é fundamental. E aí o profissional de saúde e segurança, quando ele consegue ter uma ferramenta, né, Robson, que ele consiga saber onde que ele está dentro do processo de gestão de risco, a gente está falando aqui, falando de mapa de processo, falando de inventário de risco, de classificação de risco, de fatalidades, aí a gente vai falar dos controles daqui a pouco, mas você tinha falado de procedimento. Procedimento já está lá no final ali da etapa, quando a gente está falando, né, de classificação, de gestão de risco. O procedimento é importante, é fundamental, mas ele tem que estar atrelado a um histórico daquilo que eu estou fazendo. Então, a gente partindo para uma etapa, né, de classificação, identificou os riscos das empresas e classificou, a gente vai ter que controlar esses riscos. Sim. Certo, Robson? Como é que a gente faz isso? A partir do momento que eu utilizei, por exemplo, a metodologia da matriz 5x5 ou 4x4 ou qualquer outro tipo de método que tem, né, de classificação envolvendo probabilidade, severidade, né, e vai ter a consequência, o risco.
Qual que é o próximo passo? Eu já tenho ali, né, identificado os riscos pequenos, os riscos médios e os riscos grandes. O profissional de saúde e segurança que está nos assistindo aí agora, o que ele tem que fazer? Qual que a partir do momento que ele tem esse diagnóstico da quantidade de risco e a classificação, como é que ele vai fazer? Ele vai tratar primeiro os riscos maiores? Como que ele vai fazer isso? Ao mesmo tempo, ele já vai conseguir tratar os riscos médios, os riscos menores. Quais ferramentas que ele pode utilizar hoje? O que você pode trazer para a gente em cima disso, Robson? Olha, depois que ele fez essa classificação, ele vai ter o seu mapa de risco, com todos os riscos medidos, né? Digamos assim, com o nível de risco. Então, ele tem que colocar isso, priorizar, pegar os riscos mais significativos, né? Quando eu falo ele apresentar para a sua gerência, para a autoliderança, e é bom a autoliderança ter em mãos todos os riscos já mensurados. Aí ele vai pegar junto com o seu orçamento anual, ver os recursos que ele tem para ele, primeiro, priorizar os riscos que vão levar a fatalidade ou mais fatalidades, né? Então, isso é muito importante quando a empresa está fazendo sua orçamento anual, ele tem esse mapa de risco. O que eu vou trabalhar para reduzir, que é a obrigação aí da autoliderança. Nós temos que propiciar para os nossos colaboradores um ambiente cada vez mais saudável, mais seguro para se trabalhar. Então ele tem que pôr recurso. E como é que vai pôr recurso? Aleatoriamente? Não. Baseado nesse levantamento, ele vai pegar os que é mais crítico. Nós temos aí hoje a tecnologia à nossa disposição. Você tem muita coisa disponível aí no mercado para melhorar o seu ambiente de trabalho, né? Nós temos aquela tríplice, você tem que investir, né? Tecnologia, sistema e pessoas. Sim. Então toda empresa tem que investir nesse tripé, gente. Tecnologia, sistema e pessoas. Os três são importantes. Então, diante desse pé, no orçamento ele vai ver, lógico que ninguém está jogando dinheiro fora, né? A empresa tem que ser rentável, né? Mas baseada nessa priorização, ele vai saber aonde que ele vai colocar recurso primeiro. E muitas vezes, gente, às vezes nem é muito recurso financeiro, às vezes você põe a engenharia para pensar, tem muita hoje, muita alternativa que é de baixo custo, basta você trabalhar naquele determinado assunto, você consegue reduzir o custo sem muito investimento, sabe? Mas você tem que saber que existe. Se você não souber que existe, você pode ter o dinheiro do mundo, você não vai investir. Você tem que saber que existe. E pegando um gancho que você está falando, Robson, os recursos aí, eles têm que ser, né, bem destinados. E hoje, quando a gente fala de acidente, você vai fazer uma investigação de acidente, por exemplo, você vai achar a causa raiz do acidente. E você tem lá comportamento, condição de risco, ou outros efeitos aí da natureza, por exemplo, mas basicamente você vai trabalhar em cima de condição do ambiente e comportamento. A grande maioria dos acidentes hoje que acontecem são por comportamento de risco. Ou seja, às vezes a empresa ela não tem condição ali de proteger uma máquina naquele momento, mas ela pode investir em treinamentos do colaborador. Esse exemplo aí do colaborador da máquina que você falou, será que esse colaborador tinha treinamento? Será que ele conhecia os riscos da máquina? Então, acho que o principal é a questão do comportamento, a gente investir em treinamento comportamental desses colaboradores, né? E a gente tem, dentro, né, desse processo que o Robson estava citando, os controles, né? Você tem os controles preventivos, que a maioria das empresas utilizam, e às vezes utilizam de forma aleatória. Não sabe ali quais controles que é mais efetivo para ter dentro desse processo. E aí tem ferramentas para isso também, né? Para identificar os controles. Por exemplo, a hierarquia de controle. É muito comum. Hoje, quando a gente fala de segurança do trabalho, o que vem na nossa mente? O leigo. Imagina você, quando você tinha lá seus 19, 20 anos. Tem pouco tempo. Você, Robson, tem muito tempo, né? Não, umas décadas. 10 anos atrás. O que vinha na sua mente quando fala de segurança do trabalho? Bom, a primeira coisa que se vinha em segurança do trabalho, primeiro vem esse rótulo do profissional enchendo o saco. Uhum. É exatamente, eu vou usar o protetor auricular porque o Márcio, que Justamente. Segurança do trabalho, vai me encher o saco. Uhum. A verdade é puramente clara assim. Só que isso precisa mudar. Essa percepção, por isso que eu falava no início. Quem é o principal afetado? Sou eu.
Sou eu que não uso o protetor auricular quando recomendado, sou eu que não uso o óculos de segurança, a bota. Então, quer dizer, se ocorrer alguma condição ali em que possa, eventualmente, por exemplo, vir uma fagulha nos meus olhos, eu posso perder uma visão. E às vezes o pessoal fica extremamente... Eles são muito difíceis, né? As pessoas, nós como seres humanos, somos difíceis de aceitar e entender isso. Eu estou usando porque o Márcio vai me encher o saco. Não, eu tenho que usar porque é algo que a empresa oferece dentro da minha condição de trabalho. Eu tenho esse risco e é um atenuador. Então, eu vou trazer isso para a minha rotina. É agradável? Não, não é. Sim. Mas é necessário. E outra coisa, a gente esquece muitas vezes que ao entrar numa empresa, a gente assina um contrato, inclusive assumindo as atividades que a gente vai fazer, Ordem de serviço. inclusive, né, os EPIs que serão destinados àquela condição de trabalho. Então, a gente não pode, de maneira alguma, esquecer isso. Então, nós, como seres humanos, e já pensei dessa forma, né, isso aí, no início, é o cara que vai me encher o saco. E, na verdade, a gente deixa isso de lado e quando a gente faz isso, eu vou trazer aqui um exemplo real que aconteceu no momento em que eu trabalhava numa empresa, em determinado segmento, em que a avaliação, né, a gente fala da NR12 com máquinas, equipamentos, as proteções e tudo, mas é importante também que o operador seja treinado a verificar, por exemplo, a eficácia desses sistemas de proteção, se eles estão funcionando. E, sobretudo, ao setor, né, muitas vezes de manutenção, melhoria contínua, seja o nome que a empresa denominar, pelo seguinte, nós tivemos uma condição de acidente de trabalho, é a situação mais triste que eu presenciei até agora, em que, durante o final do turno, o pessoal foi fazer a higienização dos equipamentos. E para essa higienização, utilizava aí, né, alguns itens, alguns acessórios para fazer a limpeza do equipamento. E é um equipamento que possui 2 rolos que giram nesse sentido. E ele tem uma abertura pequena. Ou seja, né, quando você retira uma parte móvel do equipamento, o sistema não poderia permitir que esses rolos movimentassem. Então, existia um sistema de proteção. Só que o que aconteceu naquele dia terrível foi o seguinte: o pessoal fazendo a higienização, e de repente a gente ouviu aquele grito dentro da empresa. E quando nós vimos, a pessoa estava presa pela mão, pegou os 4 dedos, e a gente foi lá, ofereceu os primeiros socorros, né? A manutenção veio junto, então cria aquela situação terrível dentro do ambiente de trabalho. O que aconteceu foi que o equipamento não poderia ligar sem a parte móvel, ele ligou. A pessoa foi higienizar a parte interna, levou a mão, pinçou e esmagou. E detalhe importante, né? O pessoal da manutenção estava tentando fazer a retirada da mão ali, fazendo uma alavanca para poder tentar afastar os rolos. Estava esmagando. Minimizar a lesão? Exatamente. Nós tivemos que aguardar o corpo de bombeiros chegar. E a pessoa gritando ali em pânico, e isso dentro da fábrica é terrível. Você imagina uma situação dessa presa, às vezes 15, 20 minutos aguardando o socorro chegar. Então é uma situação assim muito triste. A pessoa teve sequelas nos movimentos dos dedos. E o que eu falo, né? Qualquer alteração de equipamento, ele tem que ser passado pela engenharia, tem que estar validando com alguém. Não é simplesmente você pegar e retirar um sistema de proteção e não avisar para ninguém. Isso é muito comum isso acontecer, né? Porque você deu um exemplo aí de... Eu perguntei, né? O que vem na sua mente quando fala de segurança? Uhum. E uma das coisas é o profissional de segurança e o EPI. Todo mundo, a pessoa que não entende de segurança do trabalho, a dona de casa, a pessoa que trabalha com outra coisa que não envolve segurança, você fala de segurança, ela pensa num capacete, ela pensa num óculos, numa luva. E aí eu te pergunto, né, Robson, muitos profissionais de segurança já utilizam, né, algumas metodologias para controle. Né? E quando a gente fala de controle, o Hercules já deu um exemplo aqui de EPI e deu um exemplo também de proteção de máquina, que está dentro do que a gente chama ali de uma hierarquia de controle. Aí eu pergunto, né, o EPI, o profissional, é o mais efetivo? É o item mais efetivo quando a gente fala de controle? Robson, mais efetivo?
Tá no último na hierarquia, né? O último, né? Eu queria voltar, antes de responder, mas voltar um pouco no que ele falou sobre esse exemplo. A máquina, ela tinha um controle, que é a proteção móvel. Com certeza, deveria ter um dispositivo de travamento, que em momento ele falhou. Então, por isso eu acho assim, gente, importante quando você define o que é controle crítico, é você ter uma lista de verificação dos controles críticos. Perfeito. Tá? Porque a máquina estava protegida, tinha proteção móvel, tinha o dispositivo de intertravamento, quer dizer, você abriu para funcionar. Por alguma forma, esse dispositivo falhou. E o rapaz lá, acho que perdeu a mão, não sei, ou parte da mão, esmagou a mão. Então, gente, quando você determinar os controles críticos, você tem que ter uma outra metodologia, uma forma de garantir que os controles que você definiu, eles estão funcionando quando você precisar dele. A gente chama aqui de lista de verificação dos controles. Então precisa criar essa lista para você garantir. Como é que você chega nessa lista, Robson? Nessa lista de verificação, por exemplo, eu defini, é uma lista de verificação que você vai usar para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de risco? Não, assim, voltando no processo, você fez um aumento do processo, você mapeou os riscos e identificou os controles que existentes nas áreas. Certo. Nesse momento, você pode até propor outros que não existem. Você identificou esse controle que vai fazer você fazer a avaliação, calcular o nível de risco, se é mais ou menos provável acontecer. Então, é importante que esses controles que são considerados controles críticos, a gente tenha alguma forma de garantir que eles estão em pleno funcionamento. Que seja obedecido. Que eles sejam em funcionamento. Não adianta nada eu ter um extintor de incêndio aqui na sala, se aqui pegar fogo agora, o extintor está ali, mas se você, de tempo em tempo, você não contratar uma empresa para ir lá verificar se o seu extintor de incêndio está ok ou não. Isso chama lista de verificação de controle crítico. E dentro dessa lista de verificação de controle crítico, é importante entender que ela tem que ser de acordo com cada risco identificado, né? Com cada situação, né? Com cada risco crítico, digamos assim, né? Porque nós temos exemplos de risco crítico, por exemplo, você citou máquinas, equipamentos, isso é um risco crítico. Você pode ter uma fatalidade dentro de uma máquina, um equipamento. Você pode ter uma fatalidade numa atividade em altura, e aí você vai ter essa lista de verificação. E aí nós temos aí, quando a gente fala de controle, as medidas de engenharia. Você tem uma máquina ali sem proteção, você vai enclausurar aquela máquina ali, é uma medida de engenharia. Né? Se você tira aquela máquina do ambiente, você está eliminando o risco. Se você coloca outra máquina ali no ambiente, no lugar daquela mais protegida, você está substituindo o risco. Mas hoje, quando a gente fala de NR12, o Robson é especialista em NR12, engenheiro mecânico, trabalha muito com isso. Né? O que você mais identifica hoje com relação, quando a gente fala de hierarquia de controle nas medidas de engenharia, que você tem mais feito em termos de projeto, de proteção, para reduzir os riscos da máquina, por exemplo, né? Você vai utilizar uma medida de engenharia, o objetivo é reduzir o risco da máquina para a gente não ter acidente. Hoje é comum, quando você fala em hierarquia de controle, como você falou, a gente pensar em EPI. Se você não acima do EPI, você pode separar o risco, você pode, fita zebrada, tudo, separar o risco. Mas o importante é você usar alternativa que ela não dependa do comportamento humano. Toda alternativa que não dependa do comportamento humano, ela vai ser mais eficaz. Sim. O EPI, todo mundo sabe que tem que usar. Mas a pessoa, por negligência, por esquecimento, pode não estar usando EPI. Né? Uma medida administrativa. Aquela máquina está sem proteção, eu vou seguir um procedimento e colocar proibido acessar determinada área. Isso aí é uma medida administrativa. Sim. Funciona? Pode funcionar, mas ela pode ser negligenciada. A pessoa pode entrar na área. É muito comum a interação homem-máquina, né? Então, gente, o conselho que eu dou ao prevencionista, toda vez que ele for tratar o risco, que ele procure o que for mais efetivo. Se for possível eliminar o risco, que elimine. Se não for possível, aí vem as outras medidas de engenharia, medidas administrativas, separação. E por último, sim, você pensa no EPI.
Então, nós falamos aí de mapa de processo, inventário de riscos, a classificação de risco é fundamental dentro do processo de gestão de risco, separar os riscos maiores dos riscos menores e priorizar. Dos controles, depois a gente pode falar um pouco mais de o que é um controle preventivo, o que é um controle mitigatório. Muitas empresas hoje utilizam o controle preventivo e acham que já está fazendo uma boa gestão ali com os controles preventivos, não vai acontecer o acidente, e o acidente acontece. E aí eu tenho lá, por exemplo, uma atividade em altura que é muito visada hoje, a gente tem muitos acidentes com o trabalho em altura, e a empresa, quando ela começa a fazer gestão de risco, ela começa a treinar o pessoal, fornecer cinto de segurança, às vezes ela investe em equipamento de proteção coletiva, linha de vida, trava-queda, e pensa assim, ó, eu já tenho todas as minhas medidas preventivas implementadas. E aí pensa assim, ó, o acidente não vai acontecer. E o acidente acontece. E aí, o que eu vou fazer? Caiu uma pessoa no meu pátio ali de manutenção. Eu tenho medidas, controles mitigatórios para uma brigada de emergência chegar ali e fazer ali os primeiros socorros, socorrer a vítima, ou às vezes a pessoa teve uma queda ali, está presa, como é que vai retirar aquela pessoa? Então, eu destaco, Robson, que essa questão do controle preventivo é fundamental, mas o mitigatório é importante porque se eu tenho controle mitigatório dentro do meu sistema de gestão de risco, eu mapeei todos os meus riscos, eu vou dar ciência para a minha equipe de resgate, para a minha brigada, dos riscos que eu tenho no ambiente. E aonde que ele pode ser chamado para atuar. E aí eu consigo ter controles mais robustos ali no ambiente de trabalho. Certo? E aí, chegando nesse nível, né, de hierarquia de controle, dos controles preventivos, mitigatórios, nós vamos chegar em outras etapas, que é o quê? Os procedimentos, a gestão de risco-tarefa, certo? Procedimentos, por exemplo, você tocou no início aqui, que às vezes a pessoa faz um procedimento, mas não é aquilo que acontece na realidade. A gente pega para fazer PGR, por exemplo, geralmente você vai pedir ali a empresa para te enviar a descrição das atividades. Só que é importante ir no campo e verificar se bate aquelas informações que vai de encontro que você falou no início. O procedimento não casa com a atividade na prática. Exatamente. E aí, como é que a gente faz? É uma situação bastante comum de acontecer. De repente você tem uma descrição de função. E hoje a gente tem que tomar... O Robson comentou assim, que a gente tem muita ferramenta disponível na internet, né? Bastante facilidades, diferente de há 15, 20 anos atrás. Sim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O famoso Ctrl-C, Ctrl-V da vida, né? E por isso que a gente falava no início, né? É conhecer tudo que ocorre dentro do seu processo. Seja ele um processo produtivo, um processo administrativo, seja ele qual for. Por quê? As tarefas, elas mudam justamente por conta da adequação nossa como ser humano para fazer as nossas entregas. E eu estou falando, pessoal, eu não estou recriminando, porque o processo é importante que ele mude. Só que para mudar um processo é importante o seguinte, que seja validado, descrito, comunicado, treinado e alguém validar por aquilo. Sim. Não é assim, por que a auditoria é o terror das empresas, seja ela de qual nível for? Vamos falar de saúde e segurança ocupacional mesmo. ISO 45001. Por que todo mundo fica apreensivo na maioria das vezes que vai receber um auditor externo? Porque você já não tem confiança naquilo que você está passando para ele. Já começa por aí. E justamente o que o auditor externo faz? O que a gente deveria fazer com auditorias internas? É verificar o processo através de N condições, e uma delas é o checklist, só que muitas vezes eles pegam divergências muito grandes e erros muito grosseiros. Então, quer dizer, poxa, o processo mudou? Legal. Validamos dessa forma? Bacana. Comunicou, treinou a todos, corrigiu o procedimento, distribuiu no posto de trabalho? Maravilha, é vida que segue e tem que mudar mesmo. Mas a comunicação é fundamental. Né? Esses meios de regulação que a gente como ser humano utiliza para melhorar as nossas entregas no dia a dia, eles precisam estar descritos no procedimento, ele precisa ser fiel. Por isso que muitas vezes uma descrição de cargo, às vezes você vai lá no site de busca, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, ou procura num CBO mais genérico ali, e a vida que segue. Mas na verdade, às vezes na sua empresa tem alguma particularidade.
Sim. E ela precisa ser tratada como particularidade. Um exemplo, você pega, por exemplo, uma atividade administrativa. Aí você vai lá, auxiliar administrativo. Aí você vai, puxa o CBO, Ctrl+V, Ctrl+C do jeito que tá. Só que às vezes aquela pessoa faz uma atividade administrativa e limpa o banheiro. Tem um risco biológico atrelado. É um exemplo. Por isso que a importância da prancheta em campo. Porque o documento de gerenciamento de risco ele tem que ser personalizado, né, Robson? É personalizado para cada empresa. Cada empresa vai ter uma situação diferente. Isso que o Hermes falou é importante, pegando o gancho, você falou de procedimento, falou de treinar as pessoas dentro do procedimento, Robson. E aí como é que a gente faz? A gente sabe que quando a gente fala de gestão de risco por tarefa, o procedimento está inserido nisso. Eu tenho que ter um procedimento. Se eu tenho uma atividade rotineira dentro da empresa, ela tem que ser procedimentada. Eu, Robson e Hércules aqui, nós trabalhamos uma atividade e nós temos que ser treinados. Se eu tenho um procedimento para ela. Não adianta nada eu ter o procedimento e a pessoa não ser treinada. Aí entra outra pessoa para fazer atividade que não é treinada naquele procedimento. Como é que eu faço? Eu vou usar aquele procedimento naquela atividade de risco, sendo que aquela pessoa não faz parte daquele processo, Robson? Aí, o importante, você está falando de escrever o procedimento, é que quem execute participe da elaboração. Sim, sim. Isso é importantíssimo. Quem coloca a mão na massa, né? Também participe, seja convidado. A pessoa que mais conhece o processo. Que mais conhece o processo. É impressionante. Porque muitas vezes a empresa pede o técnico, o cara na mesa, se quer um procedimento na mesa para cumprir uma auditoria e tal. O auditor, vamos criar um procedimento. Gente, procedimento tem que ser feito com, lógico, a chefia imediata, mas junto com quem executa. Porque ele sim vai poder identificar quais são os riscos, as dificuldades que ele tem para executar, quais são os riscos, os perigos. Então é importante a participação de todos. Agora, treine, registre e divulgue. E de tempo em tempo revise. Exatamente. É para DCA, né? E até aproveitando sua fala, Robson, muitas vezes o cara faz um procedimento lá, gasta uma semana para elaborar um procedimento e não envolve o pessoal de campo, né, da operação. Aí chega lá, né, todo animado e tal, né, deu lá 5 páginas lá, entusiasmado, né, pede pro cara, pro operador, muitas vezes dá uma lida e gasta 15 segundos e fala assim, isso aqui não funciona não. Aí o cara quer torcer o pescoço do outro lá, né, mas por quê? Porque não participou. Não envolveu. Isso que você está falando é importante. Dentro do processo de gestão de risco, né, o escopo do time. Quem vai participar? Você tem que ter, no mínimo, um líder de cada área. Mesmo que ele não entenda nada de segurança, ele entende o processo. Ele sabe como é que é feita as atividades. E aí, em cima quando a gente fala de procedimento, é muito comum dentro de uma empresa você chegar, você tem lá 5, 6 pessoas fazendo uma atividade, você pede para a pessoa, por exemplo, você tem uma PR dessa atividade? A pessoa, não, tem procedimento. Então, automaticamente, se eu tenho um procedimento, as pessoas são treinadas, eu não preciso de uma análise preliminar de risco, que é um documento, que é um formulário que você vai preencher para identificar a atividade, para identificar os riscos e aí as medidas de controle que você tem. Basicamente é isso. E aí, você chega lá, tem 3, 4 pessoas que nem conhecem aquele procedimento. Não sabe nem onde fica. Não sabe nem onde fica. E importante procedimento, além de ter a parte técnica, né, de como fazer a atividade, ela tem que constar os riscos que foram identificados no inventário de risco. Sim. Você tem que ter os riscos, os controles para mitigar esse risco, tudo tem que estar nesse procedimento. E muita gente, a pessoa preocupa só com a parte técnica. Pegar a ferramenta X, Y, Z e tal, mas temos que ter no procedimento bem escrito os riscos identificados naquelas tarefas, os controles que foram identificados e o que eu vou fazer para garantir que esse controle seja em pleno... Obedecido, né? Obedecido, né? Sim. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa live. Vai dar 1 hora de live aí. A gente espera, né, ter mais oportunidades, agradecer aí a presença do Hércules, a presença do Robson, e a gente vai estar efetivando essa live aí toda quinta-feira às 19 horas, falando sobre segurança, falando sobre gestão de risco. É um tema aí com muitas variáveis. Quando a gente fala de gestão de risco, são muitas variáveis, e tem assuntos aqui que eu queria discutir, abordar, aproveitar a experiência de vocês aqui, mas não foi possível falar de tudo hoje. E aí a gente deixa para uma próxima oportunidade. Obrigado, Hércules. Pode fazer seu discurso final aí dessa live. Eu creio que o conhecimento se obtém e se constrói a partir da troca, da partilha, né? É um momento muito valoroso e
quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você, Robson, Márcio, pelo convite. E lembre-se, né? Ninguém é detentor de nada nessa vida. A gente vai trabalhando, vai discutindo e vai aprendendo a cada dia. E quando a gente fala de saúde e segurança, um cuidado muito grande, né? Porque muitas vezes a pessoa que vai para um hospital, ou às vezes vai até um cemitério aí, é a grande paixão de alguém. Com então, certeza. com vida não se brinca, né? Então, o investimento, a busca sempre pelo melhor tem que estar muito claro dentro de qualquer tipo de organização. Obrigado aí pelo convite. Principalmente, né, nós que somos profissionais da área de segurança, a gente tem que garantir isso, né? A empresa ela tem que ter ciência de tudo que ela tem de risco. Perfeito. Para ela priorizar ali o que investir nisso e o profissional tem que buscar o conhecimento. Certo, Robson? Certo. Quero agradecer mais uma vez o Márcio, né, o convite de estar participando. Como eu disse no início, é muito bom falar de segurança, eu gosto. E é uma coisa que eu falo em todas as oportunidades que eu tenho, né? A gente tem que estar trabalhando com segurança para evitar que o profissional vire uma estatística. Sim. Né? Porque todo acidente dentro de uma empresa, no dia seguinte vem o gerente, vem o técnico de segurança, vem o segurança, faz uma reunião, determina um plano de ação para melhorar o ambiente de trabalho. Ótimo. Mas a pessoa já acidentou, não tem jeito, ele já virou estatística. Então é importante a gente estar conversando para quê? Para evitar que esse acidente ocorra. Né? Para a gente ter ações efetivas para evitar que o acidente ocorra e para a gente ter cada vez mais ambiente saudável. Nós estamos falando de quê? É de uma mãe, é de um pai que está trabalhando, que quer voltar para a família. Eu não vou falar igual, talvez até melhor, que quando a pessoa consegue aprender dentro do trabalho e levar para casa o que ele aprendeu, aplicar aqui no dia a dia, ele está saindo melhor do que ele entrou. E esse é o objetivo, né, que a gente tenta, né? É o propósito do profissional do de saúde e segurança é a pior coisa que tem quando chega a pessoa machucada ali, você tem que dar notícia para a família ou alguma coisa mais grave, mas o objetivo nosso é esse, é trazer informação de qualidade para vocês que estão acompanhando. A gente vai ter mais novidades, falar de gestão de risco, que é o nosso objetivo. Obrigado para quem acompanhou e até a próxima jornada. Um abraço. Até mais. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.